Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar circuitos com resistores em paralelo. O circuito será formado por uma associação de três resistores conectados em paralelo, sendo suas resistências de R1 igual a 1000 ohms, R2 igual a 1200 ohms e R3 igual a 22.000 ohms. A associação em paralelo dos três resistores resultará em uma resistência de aproximadamente 532 ohms. Vamos realizar a ilustração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para estudarmos a associação de resistores em paralelo. Inicialmente, faça o acesso ao laboratório remoto e, na sequência, clique em Circuitos 1. A seguir, iniciar experimento e estaremos na área interna do laboratório remoto. Este experimento, então, tem por objetivo o estudo de circuito de resistores conectados em paralelo e utilizaremos três resistores, sendo eles de 1000 ohms, 1200 ohms e 22.000 ohms. Então, inicialmente, no laboratório remoto, vamos selecionar os resistores de 1K, 1,2K e 22K. Vamos implementar a conexão em paralelo dos resistores, vamos posicioná-los na vertical, por exemplo, e a seguir interconectar as partes superiores para obtermos então uma associação em paralelo destes três resistores e do mesmo modo na parte inferior também conectando os resistores em paralelo. Assim, realizamos a conexão dos três resistores formando uma associação de resistores em paralelo. A seguir, devemos medir as resistências, obtendo então a resistência total da associação. Aqui na tabela 1 também é solicitada a resistência individual de cada resistor. Vamos então inicialmente fazer a medição da resistência total, conectando o multímetro na escala e nos conectores apropriados para se medir resistência, conectando o mesmo em paralelo com a associação de resistores. Ajustamos a escala do multímetro para 200K, por exemplo, lembrando que na associação de resistores em paralelo, o valor resultante é sempre menor do que a menor das resistências e, portanto, vamos começar então com a escala de 2K. Realizamos a medição, encontrando 0,52 kΩ, que está compatível com o valor calculado, que foi de 532 ohms. Este valor, então, pode ser registrado aqui na tabela 1 e vamos também realizar a medição das resistências individualmente. Para isso, podemos desconectar a parte superior dos resistores, deixando apenas a parte inferior interconectada. Então, o terminal negativo do multímetro está conectado automaticamente nos três resistores. E o terminal positivo do multímetro está conectado neste momento no primeiro resistor, que é de 1000 ohms. Vamos realizar a medição de sua resistência, obtendo 981 ohms. Deslocamos a ponteira para o próximo resistor, realizamos a medição, encontrando 1175 ohms. Agora, precisamos alterar a escala para medir a resistência do resistor de 22 kΩ, encontrando 21,5 kΩ, ou seja, 21.500 ohms.
Demonstramos aqui então como medir a resistência individualmente dos resistores utilizados para comporem uma associação em paralelo de resistores e também demonstramos como medir a resistência total. Agradecemos a atenção de vocês. Até a próxima aula.